dicionário, a palavra trabalho é definida como um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim, ou como uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Dentro dos processos produtivos, há a organização do trabalho, e nessa organização estão contidas as interações sociais dos indivíduos e do homem com a máquina. A ergonomia estuda o trabalho a fim de transformá-lo, e essa transformação deve ser realizada de forma a contribuir para a concepção de situações de trabalho que não alterem a saúde dos operadores, e nas quais essas situações possam exercer suas competências ao mesmo tempo, no plano individual e coletivo. Um dos grandes desafios da ergonomia 1, quando as pessoas estão aprendendo a ergonomia 1, é conseguir eliminar o senso comum que a ergonomia traz com ela. Qual que é o senso comum que a ergonomia traz? É pensar que fazer projeto de ergonomia é estudar postura, mesa, cadeira e computador. Normalmente as pessoas que não conhecem ergonomia, quando a gente fala de ergonomia, pensa isso. Bom, isso faz parte? Faz, mas é uma pequena vírgula dentro de todo o universo da ergonomia. A gente pode dividir a ergonomia em 3 grandes campos, que é a ergonomia física, cognitiva e organizacional. Falar em mesa, cadeira, computador é muito pontual e está dentro de ergonomia física, que é um das três grandes esferas da ergonomia. Na verdade, a ergonomia é muito mais ampla do que isso. A gente estuda a subjetividade do trabalhador dentro do trabalho, o processo dele de tomada de decisão em relação às informações todas que ele tem no contexto real de trabalho, que é a parte de ergonomia cognitiva, e a ergonomia organizacional, que é quais são os determinantes da gestão, da direção e da organização como um todo, que faz com que aquelas situações de trabalho apareçam da maneira que elas aparecem, na realidade. No processo de transformação do trabalho, é feita a distinção da tarefa e da atividade. A tarefa pode ser prescrita ou apenas a expectativa que o empregador tem a seus operadores. E a atividade é a execução da tarefa perante as variabilidades, tanto do indivíduo quanto da produção. Então, a diferença de tarefa e atividade. A diferença básica que a gente vê lá no Guerrin é que a tarefa é o prescrito e a atividade é o real. O que acontece? A tarefa ela é vinculada geralmente às regras e ao que é imposto pela organização. A gente pode associar a tarefa, por exemplo, a uma ordem de serviço, que o chefe passa para o trabalhador e é aquilo que ele tem que executar no trabalho dele. Então, quando a gente fala em tarefa e atividade, a gente imagina o que deveria acontecer, o que deveria ser feito e como é feito. Então a tarefa ela é a prescrição de um determinado trabalho. E a atividade é como esse trabalho é realmente realizado. A gente tem que sempre imaginar um contexto, o contexto. Porque o contexto da tarefa ele é muito idealizado. As pessoas elas criam normas, elas criam regulamentações para aquela tarefa, elas criam expectativas naquilo e imaginam o resultado. E para a atividade é o contrário, existe um contexto totalmente diferente do que é esperado e nesse contexto tem muitas variabilidades, muitos fatores que influenciam nele e que faz com que a execução daquele trabalho não seja exatamente igual o que a tarefa prevê. Então essa no caso é a atividade. A atividade é o que de fato o trabalhador faz na situação de trabalho, em função do contexto real, em função de inúmeras variabilidades que a gente conhece, sejam elas organizacionais ou sejam elas individuais. Em função de toda essa variabilidade do contexto vivo, real, que funciona independente das regras, como que eu trabalho. De uma maneira resumida, a atividade é como eu faço para atingir o objetivo. Tarefa é o que eu tenho que fazer. Atividade é como eu faço para fazer a tarefa que me é demandada. Para entender esses processos, vamos conhecer o processo dentro de uma marmoraria de pedras ornamentais.
Revestir ou decorar o interior dos ambientes com a beleza singular do mármore ou do granito é o sonho de consumo de muita gente. E essa cobiça pelo uso dessas pedras nas construções vem de uma longa data. Segundo a história, pelo menos 3 a 4 séculos antes de Cristo. Atualmente, o uso das pedras do acabamento continua em alta na construção civil, e graças à tecnologia, é possível reproduzir nessas pedras qualquer forma que se imagine. A variedade de produtos vindos do granito e do mármore é tão grande que vai desde pilares, bancadas, bases para mesas, até chegar ao tão sonhado revestimento. Mas você já deve ter tido a curiosidade para saber de onde e como essas maravilhas são feitas, não é mesmo? Por isso, nós vamos conferir nessa marmoraria de pedras ornamentais como é o processo de fabricação desses artefatos em pedras através da observação da atividade. Depois que é feito acertado o pedido com o cliente, vai para a máquina esse pedido aqui. Esse pedido determina a largura, o comprimento e o tipo de acabamento que a pedra vai ter. No acabamento ele vê que tipo de acabamento que é, o que ele vai ter que fazer com a pedra e executa o trabalho. É a partir da atividade que as peças ganham forma. Durante a realização dela, o operador se encontra exposto a uma série de variabilidades. Desta forma, ele adota algumas regulações com o objetivo de alcançar o resultado final almejado. A quebra da chapa é uma espécie de regulação, pois o gestor não deixa explícita essa etapa na tarefa. O primeiro procedimento a ser realizado é a marcação. Ela é feita com giz de cera vermelho. Após essa etapa, é feito o corte com o auxílio de um martelo e uma talhadeira. E o operador dá uma leve batida na chapa para que essas se separem em 2 chapas menores. O objetivo dessa ação é reduzir o tamanho da chapa para adequar a capacidade de uma das máquinas onde o corte é executado, ou até mesmo adequar a capacidade física dos operadores, uma vez que o transporte das chapas até a máquina de corte é feito manualmente. Nesse transporte, é utilizado como ferramenta de auxílio um suporte com rodinhas com o intuito de reduzir o esforço físico realizado pelo operador. Para a realização do transporte das chapas, na maioria das vezes, o operador necessita da ajuda de outro operador, devido ao peso das chapas e o método utilizado. Quando é apenas um operador no setor de corte que está atuando no momento, ele recorrerá a outro do setor de acabamento para auxiliá-lo no transporte. A mesma atitude ocorrerá na ausência de operadores quanto ao setor de corte. E antes de chegar para eles, tipo assim, vocês vão na casa do cliente fazer a medida ou já chega para cá? Alguns do cliente atrás, mas a maioria a gente vai lá e confere. No cliente, quem vai? É você? Não. Eles mesmos ou tem só um medidor? Tem um outro profissional que faz só um. É específico para fazer esse medidor. E é sempre passado, tipo assim, com desenho, com papel? Isso. Ou só falando? Não. Mesmo? Com papel. Com desenho. Esse pedido aqui com desenho. O operador recebe um desenho arquitetônico com as especificações necessárias para a produção das peças. Nesse, existe uma legenda na qual todos os operadores já se encontram cientes. A partir deste documento, ele avaliará a viabilidade de produção das peças. Caso não seja possível, é repassado à gerência. Um dos cuidados com os quais os operadores devem ter é quanto às válvulas do ambiente de produção. Elas existem para o escoamento da água. No entanto, como não estão com as grades adequadas e sim com os discos improvisados, deve-se ter cuidado para que não haja um acidente durante o transporte das chapas. Outro cuidado quanto à própria locomoção. Existe uma grande quantidade de chapas dispostas no pátio, sendo que quando o número de chapas é muito grande, elas chegam a invadir parte do galpão de corte. Embora seja considerado um produto nobre para a decoração de interiores e exteriores,
Conhecer o processo de fabricação de pedras ornamentais e como a tarefa e atividades são primordiais nesse processo, isto te deixa preparado para escolher o tipo de pedra ideal para a decoração de cada ambiente.